Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao início do workshop de IoT, promovido pela plataforma E2D500. Em nome dos mantenedores da plataforma, professor Valdomiro, professor Aécio e o Grupo DOT, que nos assessora na parte de tecnologia, gostaríamos de antecipadamente pedir uma desculpa em relação à dificuldade de comunicação que se criou pela plataforma que está, digamos assim, hospedando todas as inscrições dos nossos workshops. Houve uma pane no servidor dessa plataforma, que fica fora do Brasil, nos Estados Unidos, e a gente espera que, efetivamente, até amanhã, terça-feira, tudo se normalize e os links de acesso sejam liberados a tempo para que vocês possam participar. Então, nós pedimos desculpa por essa falha tecnológica dessa plataforma, mas tenho certeza que essa dificuldade de comunicação vai ser superada pela excelente programação que o professor Valdomiro Loyola, que é o nosso mentor dos cursos de IoT e que vai conduzir esse workshop a partir de agora. Nós damos boas-vindas a todos mais uma vez e esse é um dos temas em que o E2D500 tem, digamos assim, procurado sintonia muito fina para que a gente possa realmente ter uma discussão desse conhecimento tão importante e para 3 áreas que temos os nossos cursos, mas com certeza novidades virão para 2021 em função da abrangência e da importância desse tema, Internet das Coisas, ou IoT, na presença da sociedade como um todo e principalmente no conceito desse mundo 4.0 que tanto nos movimenta e tanto nos faz refletir mudanças, novas propostas e tenho certeza que vocês vão ter palestrantes, pessoas preparadas para discutir a linha de conhecimento mais atual, mais na fronteira, mais adaptada à realidade desse mundo 4.0 que tanto prezamos. Então, agora passo já a palavra direta para o professor Valdomiro para conduzir todo o conteúdo, tudo aquilo que está previsto para ser entregue para todos vocês que estão participando do workshop. Muito obrigado e tenham uma excelente noite e também, ao longo da semana, temos certeza que muitas novidades serão apresentadas a vocês. Não percam os próximos eventos na terça, quarta, quinta e sexta, que com certeza vocês terão uma grande oportunidade de reflexão nesse importante tema do mundo 4.0. Professor Valdomiro. Ok. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês. Meu nome é Valdomiro Loyola, sou engenheiro eletricista de formação e tenho mestrado, doutorado em engenharia elétrica, fui professor da área de engenharia elétrica, eletrônica, automação durante muito tempo e, mais recentemente, um dos responsáveis pela criação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que tivemos a honra de dirigir durante algum tempo, durante a sua implantação. Bem, atualmente sou um dos responsáveis pelo E2D500, a plataforma que é a responsável pela criação de vários cursos e que é responsável, neste momento, pela oferta desse workshop e de alguns cursos. Bem, Internet das Coisas é uma coisa, né, que, e já já nós vamos repetir por que é essa coisa. A Internet das Coisas ela veio na evolução natural da internet. Nós tivemos a própria internet, que era a internet das pessoas, no seu início, e ainda assim é, e quando nós temos a possibilidade de conectar coisas a pessoas, coisas a programas, coisas a aplicativos, nós temos o que ultimamente tem sido chamado de Internet das Coisas. E este workshop
ele está voltado para que a gente possa apresentar a vocês o que é a internet das coisas, como que ela tem se comportado, qual a tendência de evolução, qual o elenco de oportunidades para aqueles que estão chegando a esse mundo. Alguns já se envolveram há alguns anos nisso, mas a maior parte dos nossos profissionais ainda está apenas ouvindo falar do que seja internet das coisas e muitas vezes sem saber efetivamente o que é. Às vezes aparecem até fake news a respeito, né? Então, esse nosso workshop tem esse propósito, mostrar o que é, quais são as oportunidades de negócio, quais são as aplicações que podem ser desenvolvidas e gerenciadas para esse mundo da internet das coisas que está se descortinando como uma oportunidade profissional, não só para empresas, mas para pessoas, principalmente, né? A oportunidade de trabalho, a oportunidade de apresentar-se e evoluir num mercado tremendamente crescente no mundo como um todo. Bem, e antes de nós falarmos de uma forma geral, mais estruturada, de como é a internet das coisas, os seus negócios, as suas oportunidades, eu gostaria de que um dos nossos parceiros nessa organização, o professor Aníbal Azevedo, nos mostrasse uma particularidade, uma curiosidade, só para despertarmos aí o início da consideração nesse nosso workshop. Então, o Aníbal vai apresentar alguma coisa que certamente tem um monte de gente que ainda não sabe que pode acontecer. Aníbal, por favor, é a tua vez. Ok, Valdomiro, muito boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade de poder participar dessa iniciativa tão bacana. Eu vou passar agora para vocês, pessoal, um vídeo que depois eu vou compartilhar com vocês. E basicamente nesse vídeo, essa pessoa está mostrando o seguinte: todos nós que temos um celular em mãos, tá certo? A gente está acostumado aí a trabalhar com Google Maps, né? A gente usa o celular. Enfim, o que acontece é o seguinte, pessoal: se você acessar essa ferramenta aí que está sendo mostrada, que é o Timeline, o que vai acontecer é que, se você estiver logado na sua conta Google, né, você vai conseguir ver os pontos por onde você andou. Então, na verdade, a gente fala de internet das coisas, parece uma coisa distante, uma coisa complicada, né? Ou precisa de comprar sensor, ir numa loja. Não, você já está sensorizado. O seu celular tem uma gama imensa de sensores que medem várias coisas, dentre elas a sua localização. Então, nesse videozinho, ele mostra exatamente isso. Quando você está usando um celular, e hoje em dia é muito comum você ter um smartphone, e normalmente você está logado numa conta da Google para poder usar os serviços, baixar os aplicativos. E aí o que acontece? Automaticamente ele começa a coletar informações e a registrar isso nessa ferramenta que é o Google Timeline. Então ele está mostrando, inclusive, ali que essa ferramenta consegue detectar onde você comeu, né? Se você estava dirigindo, quanto tempo você estava dirigindo. Enfim, você já está sendo sensorizado, você já faz parte da internet das coisas. A questão é, você quer fazer parte como uma pessoa para a qual você vai estar sendo coletado dados, ou você quer ser a pessoa que vai poder, digamos assim, entender o que está acontecendo no mundo de hoje e utilizar bem essas informações, utilizar isso para construir um negócio. Enfim, eu acho que tem um mar de oportunidades aí. E eu vou passar, então, a palavra para uma outra aplicação interessante que o professor Valdomiro, então, vai ilustrar, vai comentar. Acho que ele vai passar a palavra para um outro professor, professor Antônio Cabral. Por favor, muito obrigado aí, professor Valdomiro. Agradeço a oportunidade. Valeu, então, Aníbal. E eu cometi a indelicadeza de não apresentar o professor Aníbal Azevedo, tão próximo, né? O professor Aníbal é professor da Unicamp já há bastante tempo, com larga experiência na área em que nós estamos conversando hoje. E o próximo
é o professor Antônio Carlos Cabral, que também vai fazer um comentário para a gente sobre algumas particularidades desse mundo com que nós estamos trabalhando, né? Que é o mundo da internet das coisas. Em particular, ele vai falar de um evento que foi notícia nacional, que é o que a gente brinca algumas vezes, que é a ponte que caiu. Cabral é professor do Centro Universitário Mauá de Tecnologia. Eu não vou falar há quanto tempo, mas a própria fisionomia já dá uma demonstração, certo, Cabral? Vamos lá, contigo. Não sei, eu não faço a mínima ideia, é você que está dizendo. Boa noite. É um prazer muito grande participar desse evento, participar desse projeto todo, que visa justamente falar sobre a internet das coisas como uma oportunidade não só uma oportunidade tecnológica, mas uma oportunidade de negócios, uma oportunidade que a gente tem para desenvolver um pouco mais a nossa capacidade, enfim, de adicionar valor para as coisas da nossa vida. Eu pergunto ao nosso produtor, professor Aníbal, devo eu share screen? Yes. Portanto, farei isso imediatamente. Eu quero contar para vocês, está mostrando aí? Aí. Sim? Sim, põe na apresentação do slide. No método, no modo. Senhoras e senhores, está acontecendo uma pequena confusão aqui. Pronto. Eu tenho de vez em quando algumas... largada, né? Pronto. Tá aí. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que a gente encontrou, nós sabemos que esse episódio vamos dizer a ponte que caiu, como diz o Loyola, mas houve esse deslocamento numa das partes da ponte, que pode ser visto por 2, 3, 4, quantas fotos, quantos pontos de vista a gente quiser ver, né? Esse aqui é um pouquinho mais dramático, que é a parte interna dele, a parte inferior, onde a gente percebe exatamente o que aconteceu. Uma ponte, enfrentar um problema qualquer dessa natureza, não é uma coisa muito comum. Os projetos são desenhados para durar bastante tempo, 50 anos mais ou menos. O que ficou triste, e essa coisa que eu queria realmente destacar, é que a gestão do Bruno Covas não encontrou o projeto original, o que mostra a necessidade nossa de ter mecanismos de fazer com que esse projeto, com que essas informações todas fiquem guardadas, né? Informações reais. E um dos engenheiros responsáveis, né, ele disse que não lembra dos detalhes, né? Portanto, a situação foi bastante confusa, né? E, de acordo com... Houve a caça aos documentos, e por uma dessas situações, alguém viu, alguém sabe onde estava, e encontraram isso num arquivo morto, e finalmente o projeto foi entregue e foi encontrado. Passou realmente um tempo bastante considerável nisso. No entanto, a gente fala, situações ruins levam a coisas boas, levam a decisões inteligentes, né? E o que a gente pode perceber é que a Prefeitura de São Paulo lançou editais para vistorias de pontes e viadutos. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho, né? É que a Prefeitura quer monitorar eletronicamente as pontes. Estamos, portanto, falando sensorizar, mandar informação, tratar os dados, estamos falando de IoT. Essa rápida intervenção minha, nesse slide, apesar de a gente ter esse pequeno contratempo, que durou uns 10 segundos inicialmente, serve para mostrar para vocês que, mesmo em situações absolutamente constrangedoras, difíceis, se nós tivermos a capacidade de entender que aí há uma oportunidade de, eventualmente, um negócio, nós conseguiremos adicionar valor para o nosso trabalho. Essa coisa da Prefeitura, querendo monitoramento eletrônico de pontes, é muito legal e, se vocês pensarem, existem oportunidades muito grandes ao nosso redor, a partir até de situações não muito agradáveis.
Uma vez mais, muito obrigado. Valdomiro, volta a palavra para você. Valeu, Cabral, muito obrigado. E aí, como segunda curiosidade nossa, né? Primeiro que a internet das coisas já existe. Segundo, que há uma enorme necessidade de que essa conexão das coisas, dos elementos sensoriados com a internet, para que possamos ter acompanhamento do que está acontecendo, é um mercado extremamente crescente, né? E temos ainda agora uma terceira curiosidade, é a última, vamos parar de curiosidades, né? É o que o professor Aníbal, de novo, vai nos apresentar sobre a manutenção de aviões. Vamos lá, Aníbal, agora é a tua vez. Obrigado, Valdomiro, novamente. Então, aqui eu acho que tem um outro vídeo que também vai ficar na descrição desse vídeo, pessoal. É uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas talvez não esteja se atentando, mas essas oportunidades de sensorização estão, inclusive, no setor de aviação. Ali a gente está vendo a questão da Microsoft. Você fala, poxa, mas a Microsoft agora entende de avião, né? Trabalha com avião. Bom, a Microsoft, ela entende basicamente de software, de dados, e também agora ela está entrando nessa questão do uso de internet das coisas. Basicamente, é o que é? Você instalar o sensor, você ter um sensor e fazer a adequada coleta de dados. E ali a gente já está vendo que eles têm um monitoramento de uma frota aérea, tá certo? Eles conseguem extrair informação de cada avião. Então, eles conseguem ver, por exemplo, eventualmente, se o avião está... onde que está o avião? Enfim, eles conseguem extrair informações dos equipamentos daquele avião, né? Isso é importante para as companhias aéreas, porque se você consegue detectar um problema com antecedência, você já faz um replanejamento da sua frota e evita colocar um planejamento com um avião que está indisponível. Então, ali você está vendo, a pessoa tem vários sensores instalados no avião, tá certo? E você consegue, por exemplo, identificar cada sensor e extrair estatísticas referentes a cada sensor instalado no avião. Então, com isso, você está exercendo uma espécie de monitoramento, você está rastreando não só o avião, mas também o desempenho das turbinas. Está sendo dado foco ali na turbina, e vocês podem ver como é que está o ciclo da turbina ali, como é que está a operação. Enfim, se tiver alguma coisa que funciona fora do padrão estabelecido, você já pode evitar problemas de consumo. Quer dizer, muito antes da manutenção, muito antes de aparecer o problema, você já consegue fazer uma gestão referente a um problema que é gravíssimo na aviação aérea, que são os custos relacionados a consumo, né? Então, todo mundo sabe que as empresas aéreas, elas têm que ter uma gestão muito eficiente, não só da sua frota aérea, mas também dos componentes, e saber se aquele avião vai estar disponível ou não. Enfim, tem uma série de questões importantíssimas associadas à questão da coleta de dados daqueles equipamentos que estão embutidos dentro de um avião, ou seja, são várias as possibilidades que você tem aí de negócios que você poderia transpor não só para a questão do avião, mas também para fábricas, para equipamentos na engenharia civil. Enfim, tem uma gama muito grande, muito vasta de aplicações esse contexto que está sendo mostrado, tá? Então, eu agradeço novamente aí ao professor Valdomiro, porque com isso a gente conseguiu mostrar rapidamente uma aplicação bastante interessante, que é essa aplicação que está associada aí, que a Microsoft já está explorando, já está, enfim, num estágio bastante avançado. Então, passo a palavra novamente ao professor Valdomiro. Obrigado. Por favor. Valeu, Aníbal. Muito obrigado. E eu queria destacar que esses três casos, né, de exemplos curiosos, não foram escolhidos aleatoriamente. Eles fazem parte de tudo que nós vamos trabalhar nessa semana com internet das coisas. Então, nós vimos uma questão de acompanhamento de roteiro, que tem a ver com logística, área de engenharia de produção, uma situação da engenharia civil naquilo que a gente chama de saúde estrutural, porque
acompanha a estrutura das obras civis, e uma situação de saúde mecânica de equipamentos, né? Então, que é a área de engenharia mecânica, que são as áreas específicas que vão ser trabalhadas essa semana. E, nesse sentido, então, eu gostaria de apresentar para vocês, um pouquinho de como é que vai ser a nossa semana, né? Esse workshop ele tem 5 dias. Hoje, o nosso palestrante vai ser o Leandro Nunes, que vai falar sobre o ecossistema de internet das coisas, como é que se envolvem as coisas da internet com as coisas, né? Amanhã será o Newton Valente, que vai falar sobre as tecnologias que estão sendo e serão usadas para a internet das coisas. Na quarta-feira, o Janis Landry, depois nós vamos falar da biografia de cada um, vai falar de IoT, né, que é como a gente chama a internet das coisas. Na engenharia mecânica, na quinta-feira, o professor Aécio Lira vai falar sobre a internet das coisas na engenharia civil, e fechando a semana, o Michael Machado vai fazer a apresentação na área de engenharia de produção. Tá? Bem, nós vamos ter diferentes mediadores, como vocês já viram hoje, o professor Aníbal, da Unicamp, o professor Cabral, da Mauá, o professor Wagner, que fez a abertura, e eu que estou aqui com vocês tentando tocar essa conversa, né? Ou pelo menos orientá-la. Bem, o Leandro já está conectado conosco, vai ser o nosso nobre palestrante de abertura da semana do workshop. Ele é engenheiro civil, especialista em gestão de projetos, de IoT, ele é gerente de internet das coisas na American Tower, que é um dos grandes provedores de comunicação nessa área, e é cofundador e membro do conselho da IoT Open Labs, que é uma organização que incentiva todo o uso de IoT no Brasil. Tá? Leandro, eu sei que você é uma pessoa que nem precisaria fazer a apresentação, mas eu agradeço enormemente a sua presença, a disposição e disponibilidade por estar aqui conosco falando desse mundo da internet das coisas. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Loyola, na verdade eu que agradeço, é uma honra participar aqui não só dessa série de workshops, e fica aqui uma grande missão de ser o primeiro a falar, antes de tanta gente boa aí que vai falar ao longo dessa semana. Aproveito até para fazer o estímulo aqui que todos vocês participem desses workshops ao longo da semana, que vai ser bem complementar, cada um aqui complementando a fala do outro. E antes de mais nada, antes até de migrar aqui para a minha apresentação e compartilhar um pouquinho do que eu trouxe aqui para vocês, né, sobre esse chamado ecossistema de internet das coisas, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse bicho aí, que é inspirado na biologia, mas não tem nada a ver, de fato, com a biologia, a não ser pela forma de como ele se comporta, né? Mas eu queria fazer 2 estímulos. O primeiro deles é que seja um bate-papo bem aberto. Aproveitem bastante para mandar suas perguntas ali no chat. Vamos trocar bastante aqui. Eu trouxe algum material, mas eventualmente a gente pode fugir um pouquinho aqui para endereçar algumas perguntas. E mais do que isso, eu também queria dizer que é uma honra fazer parte aqui desse projeto da E2D500. Para mim, ela une o melhor de 2 mundos que realmente não tem como mais a gente viver sem, que é a educação e a tecnologia, né? E quando você coloca essas 2 coisas para funcionar, né, trazendo projetos como esse da E2D500, super audaciosos para trazer educação em tecnologia para o mercado brasileiro, realmente não tem como isso aqui não ser um sucesso. Eu participo aí desse projeto desde o começo, né, junto com
esse grande grupo, né, de excelentes profissionais. E é um projeto que realmente gosto muito e me motiva muito estar sempre envolvido aqui. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês. Agradeço. E vou compartilhar a minha apresentação. Vou pedir, por favor, que vocês me digam se, assim que estiverem vendo aí a minha tela. Sim, ela veio. Tá ótimo. Então, vou botar aqui em modo de apresentação. Deixa eu esconder essas... Bom, como o Loyola já disse, né, eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho da nossa visão do ecossistema de internet das coisas. Eu trabalho numa empresa chamada American Tower, sou, como também dito pelo Loyola, gerente de internet das coisas lá na American Tower. E ao longo da minha apresentação vocês vão entender um pouco desse contexto e por que eu estou aqui, né, como profissional dessa área. Um pouco da história aí que há mais ou menos 4 anos atrás a gente começou a escrever. E posso dizer que há 4 anos eu vivo internet das coisas todos os dias da minha vida. Conheço um pouco desse ecossistema, tanto aqui no Brasil quanto fora do país. E o que eu venho trazer aqui é uma visão muito particular sobre esse ecossistema. Existem várias outras, né, vários outros recortes aí desse ecossistema. E justamente por isso eu fiz esse estímulo para a gente trocar bastante, para a gente bater bastante papo aí através dos chats, através das perguntas. Até antes de começar, já muito bem pontuado aqui pelos colegas, né, no começo, sobre o que é essa internet das coisas, e já até com alguns casos de uso que nos estimulam aí a pensar sobre as possibilidades de utilização desse IoT, né? Eu tenho uma definição da IBM que eu gosto muito e eu sempre separo 2 partes dessa definição ali, porque elas explicam um pouco dessa evolução que o Loyola disse, né? Desde a internet das pessoas até a comunicação máquina a máquina, chamada aí machine to machine, M2M, até onde a gente está caminhando e caminhando a passos largos para ter aí a internet das coisas cada vez mais difundida mesmo de fato, né? 2 coisas dessa definição que vocês veem aí na tela, que para mim são super interessantes, é que a internet das coisas hoje, ela possibilita que dispositivos sim se conectem à internet, mas que também dispositivos comecem a falar entre eles e tomar ações entre eles, né? Então, você tem uma rede de sensores e dispositivos, né, no campo. A partir do momento que eles começam a conversar e realmente trabalhar em cadeia, né, chamado network effects aí, né, a rede toda trabalhando, se deixa o resultado cada vez mais interessante e é uma coisa super exponencial, né? E uma outra coisa interessante que essa definição da IBM traz aqui é que com essa evolução da tecnologia, né, e a internet das coisas sendo meio para várias outras tecnologias que estão vindo aí por cima, né, como inteligência artificial, Big Data e várias outras tecnologias que se beneficiam desse caminho aí pavimentado pelo IoT, cada vez mais vai ser comum você ver máquinas, dispositivos em campos, além de conversar entre eles e com a internet, também tomando algumas decisões por você, sem que você realmente tenha que estar ali o tempo inteiro na frente daquela máquina ou na frente daquele computador ali que tem um dashboard te trazendo alguma informação. Então, vai ser cada vez mais comum você ver dispositivos tomando decisões sem a necessidade da interação humana. A partir do momento que você traz o recorte de IoT para esse patamar, o céu realmente é o limite e a gente precisa se preparar muito para estar acompanhando aí essa evolução que está vindo muito rápido. Trouxe aqui um exemplo, vou passar por ele bem rápido aqui, só para mostrar um pouco do que é essa comunicação entre dispositivos e sem a necessidade da interação humana, né? Pensando aqui que todo dia às 5h45, né, fora aí desse cenário que a gente está um pouco diferente aí desse novo normal na pandemia, né? Mas normalmente às 5h45 eu acordo, meu despertador toca, minha cafeteira ali, né, eu coloco para funcionar mais ou menos às 6h20. Às 6h45 eu pego o metrô aqui na cidade de São Paulo para ir para o trabalho.
e chego lá no trabalho por volta das 8 horas, né? Hoje, todos esses dispositivos aí, eles já podem estar conectados à internet e eles já podem estar levando algum tipo de informação para a internet. É super comum, por exemplo, você ver dados da rede da malha ferroviária aqui, né, da rede de metrô aqui de São Paulo, disponível até nos jornais, falando, ó, a linha tal está parada, a outra linha está com atraso. Isso é super comum de acontecer, né? O seu despertador, que muitas das vezes é até o seu celular mesmo, como dito aí pelo Aníbal, já está conectado à internet o tempo inteiro. Sua cafeteira poderia estar conectada à internet ali, de alguma forma, mandando informações sobre a qualidade do seu café, enfim. E o seu relógio de ponto, com certeza, lá no trabalho também está conectado à internet. Só que olha só que situação interessante, né? Vamos pensar, eu moro aqui em São Paulo. Para quem conhece São Paulo e mora aqui, né, não necessariamente que mora aqui, mas conhece São Paulo pelo menos do jornal, sabe que aqui chove muito e sempre que chove uma coisa que acontece é a linha de metrô parar. Linha de metrô parou, com certeza eu não vou conseguir pegar o metrô às 6h45. Só que eu só vou descobrir isso depois que eu acordar às 5h45, tomar o meu café às 6h20 e chegar lá na estação por volta das 6h45. Por que tudo isso conectado à internet ainda não está conversando, né? É o que a gente chama de interoperabilidade entre os sistemas de IoT, né? A gente tem várias comunicações sendo feitas, vários dispositivos e máquinas já levando informações para a internet, mas a partir do momento que essas informações começarem a ser compartilhadas e os dispositivos, né, conectados começarem a realmente conversar entre eles, eu vou poder ter um cenário como esse segundo cenário que eu vou propor aqui. Ó. O meu sistema do metrô ali vai entender que o metrô não vai passar às 6h45, mas sim vai passar às 7 horas da manhã. Esse sistema do metrô, ele poderia avisar a minha cafeteira lá, para, ao invés de fazer o meu café às 6h20, fazer meu café às 6h35. E, além disso, ele poderia avisar o meu despertador para me dar mais 15 minutos de sono ali. Ao invés de eu acordar às 5h45, meu despertador automaticamente poderia se ajustar para 6 horas da manhã. Não satisfeito com isso, ele ainda podia mandar um e-mail para o meu chefe falando, olha, o Leandro vai se atrasar, ao invés dele chegar às 8, ele vai chegar às 8h15. Um ponto importante aqui, pessoal, que eu gostaria de deixar bem claro, é que tudo isso é disponível, a gente já tem tecnologia para isso acontecer e a gente está caminhando para isso acontecer, e muito rápido, cada vez mais rápido. Então, é super importante a gente acompanhar essa dinâmica aí do mercado. Quando a gente fala de internet das coisas, né, foram citados aí vários exemplos, a gente está falando, no final das contas, de um cenário muito similar a esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Na verdade, são, assim, milhares de tecnologias diferentes. Não é uma tecnologia única. A IoT, quando a gente fala de IoT, a gente está falando de um grupo, não de uma tecnologia. O seu relógio conectado, ele eventualmente fala Bluetooth, o seu celular, ele fala Bluetooth, Wi-Fi, alguma outra tecnologia celular, 3G, 4G, eventualmente agora com a chegada aí, né, tão falado do 5G. Você usa o Wi-Fi da sua casa e são vários protocolos de Wi-Fi diferentes. Se você tem esses objetos conectados, cada um deles está usando uma tecnologia diferente e quando você junta isso tudo, é que realmente você tem o grande potencial da internet das coisas. A gente acredita muito nesse discurso de complementariedade de tecnologias. Isso é super importante, a gente sempre tem em mente. A tecnologia não é limitante mais para esses avanços tecnológicos e implementações acontecerem aí rapidamente. E hoje a gente tem uma grande quantidade de ofertas que viabilizam vários casos de uso. Quando a gente fala dessa abertura aí dos casos de uso, basicamente a gente consegue dividir aí o IoT em dois grandes grupos, né? Obviamente vão ter outras visões sobre isso, mas eu gosto bem dessa visão aqui, que traz aí essa quantidade de dispositivos conectados aí no campo em dois grandes grupos, que basicamente se dividem em IoT crítico e IoT massivo. Depende muito do caso de uso, depende muito do que você está querendo conectar. Obviamente, né, que quando você pensa no IoT crítico, você vai precisar de uma tecnologia ultra confiável, com baixa latência, ou seja, não pode ter atraso. O que acontece no campo e está sendo coletado pelo seu dispositivo tem que estar disponível ali na internet o mais rápido possível. Às vezes, em frações de microsegundos, para dar realmente a sensação
de ao vivo mesmo, de fato, né? Imagina só você está fazendo uma cirurgia remotamente controlada através de vários equipamentos de IoT, sendo que o médico está na Europa e o paciente está nos Estados Unidos. Isso tudo através de uma conexão viabilizada pela internet. Como é que você admite algum tipo de falta de disponibilidade ou de baixa ou de alta latência, né, na verdade, deixando ali que a informação demore para chegar até você? Não pode acontecer, né? Mesma coisa com os carros autônomos. A gente está vendo aí, acompanhando um grande movimento de testes sendo feitos aí, e muito em breve, eu diria que numa janela de tempo de 2, 3 anos, isso já vai ser massivamente colocado em campo aí, né? Vários carros autônomos realmente andando sozinhos. Você não pode ter atraso ali. Por outro lado, existe uma máxima que algumas empresas, tipo a Gartner, várias consultorias grandes, dizem que na grande maioria dos estudos ali, né, numa média, a gente vai ter em 2023, entre 2022 e 2023, uma média de 13 dispositivos conectados por pessoa. Só que olha que dado interessante, desses 13 dispositivos conectados por pessoa, hoje, atualmente, 8 deles ainda não estão conectados à internet. Ou seja, não é o nosso computador, não é o nosso celular, não é o nosso relógio, não é o nosso carro, são outras coisas que vão estar conectadas à internet. E aí a gente está falando desse tal IoT massivo, que é uma grande quantidade de coisas, aproximadamente 80% dos casos de uso para IoT hoje, eles se adequam ao IoT massivo, aonde você já tem uma outra característica de utilização. Eles precisam de muito baixo custo, né, fim a fim, porque serão muitos dispositivos em campo. Uma segunda coisa que eles precisam de baixíssimo consumo de energia, então a gente tem acompanhado o mercado evoluindo muito nesse negócio de consumo de energia, né? Baterias cada vez mais durando 10, 12 anos em campo, sem a necessidade de substituição. Você vai ter realmente, de fato, volumes enormes. Então, quando você tem 1 milhão de dispositivos no campo, se você tiver que trocar a bateria deles a cada 1 ano, seu negócio não para de pé. Você vai ter que remodelar ali a sua estratégia de negócio. Agora, se você tem 1 milhão de dispositivos no campo, com uma troca de bateria a cada 5 anos, a cada 10 anos, realmente aí começa a fazer sentido. Então, de cada 10 dispositivos que estariam conectados, 8 deles poderiam ser conectados nessas tecnologias de IoT massivo. São tecnologias mais simples, né? Mas que habilitam uma grande quantidade de casos de uso. Aqui eu estou falando de medição de temperatura, estou falando de controle de luminosidade, eu estou falando de controle de abertura de porta, segurança, se o dispositivo está ligado ou desligado, se uma máquina está funcionando ou não está, se o carro está parado ou não, uma coordenada GPS. Então, são vários casos de uso, várias variáveis que a gente consegue coletar no campo hoje através desse IoT massivo, né? Bom, a gente entendeu, né, esse cenário todo aí no mundo, né? Isso aqui não é só no Brasil. Leandro, desculpa te interromper um instantezinho. Claro. Vamos falando. Para a gente até ter uma percepção de como é que é o pessoal, como é que é a percepção dessa turma que está conosco participando desse workshop hoje, eu gostaria de pedir para o Aníbal colocar uma enquetezinha aí para eles responderem, para a gente saber o quanto eles acompanham ou têm acompanhado o que seja o IoT, a sua aplicação. Aníbal, por favor, a pergunta 1, e nós vamos dar aí 30 segundos para aqueles que se dispuserem a participar conosco. Legal, pessoal, é interessante. Participem aí, porque isso deixa a nossa discussão aqui mais interessante. E enquanto o Aníbal disponibiliza para a gente essa votação, eu queria já alertar vocês, como eu pus uma mensagem há pouco, quem tiver perguntas a fazer para o Leandro ao final da apresentação, né, já podem ir colocando no chat, que nós vamos concatenar e apresentar para ele. Legal. A gente continua aqui ou espera o resultado, Loyola? Como você prefere?
O Aníbal já disponibilizou? Eu não percebi. Bom, mas você pode ir continuando, que vai aparecer na tela essa pesquisa e vocês respondem e depois o Leandro comenta com a gente. Vamos lá, continua. Legal. O tempo passa muito rápido. O tempo voa e tem muita coisa legal para a gente falar aqui. Então, voltando aqui onde estávamos, né, a gente entendeu bem esse cenário aí no mundo inteiro, que acontece aí de uma forma bem global mesmo. E, acho que chegou aqui chegaram as respostas aí, tá bom. O pessoal votando. Agora o pessoal está votando na minha tela aí. Bom, e no final do dia, né, o que a gente vê são muitas empresas, né, a maioria das operadoras aí pelo mundo inteiro entregando essa complementariedade de tecnologias de conectividade para a internet das coisas, né? Seja o 2G, 3G, 4G, que a gente está acostumado a utilizar ali no nosso celular e eventualmente aí a chegada do 5G, sejam as redes Wi-Fi que a gente usa bastante aí na nossa casa, sejam as redes Bluetooth, e esse novo guarda-chuva de tecnologias aí chamado LPWA, que habilita uma grande quantidade de casos de uso que até então não estavam sendo endereçados, por conta das características das outras tecnologias, né? Quando você precisa de um grande alcance de cobertura, ou seja, você precisa que seu dispositivo fale com a rede numa distância muito longa, e você precisa que seu dispositivo gaste pouquíssima bateria, você vai eventualmente precisar aí de uma tecnologia desse guarda-chuva, desse grande grupo de LPWA, que é chamado Low Power Wide Area, ou seja, a grande área de cobertura, baixo consumo de energia. É muito comum a gente ver ali, por exemplo, que o Wi-Fi, né, a gente tem essa experiência. Às vezes eu estou aqui na minha sala e eu preciso me deslocar até meu quarto, meu Wi-Fi já começa a pipocar. O meu fone Bluetooth, quando eu saio de perto do meu celular, ele também começa aí já a ter algum problema. Então, quando eu preciso de grandes distâncias aí de comunicação, né, basicamente eu estou falando desse grupo de LPWA, onde uma tecnologia que está sendo trazida para o mercado brasileiro pela American Tower é chamada de LoRaWAN, né, também conhecido, e ela agrega aí muita coisa interessante, né? Baixíssimo custo fim a fim, longo alcance de cobertura, segurança nativa, né? Então, quando a gente está falando desse IoT massivo, com milhões de dispositivos em campo, a segurança é um item muito crítico. Comunicação bidirecional, então a gente tem tanto o dispositivo falando com a rede, né, com a internet, quanto a internet também mandando informações para o dispositivo. Baixo consumo de bateria, realmente isso aqui é bem comum de ver um dispositivo funcionando em campo aí com uma possibilidade, né, dele durar até 10 anos, né, com estudos aí indicando que esse número é totalmente factível. E essa comunicação que eu falei para vocês, que é a mistura da comunicação do dispositivo falando com a internet, mas o dispositivo falando também com outros dispositivos. Então, isso é bem interessante, né? Essa tecnologia está sendo trazida aí para o mercado brasileiro pela American Tower, e eu trouxe um videozinho aqui bem curto para mostrar para vocês o que isso significa na prática, tá? Aí, Leandro, 71% dos participantes estão dizendo que conhece pouco a respeito de IoT. 24% legal, bastante, e só 6% não conhece nada. Que bom, legal. Que bom. É isso aí, vamos em frente. Um volume interessante aí de pessoas, e acho que esse vídeo aqui vai poder ajudar um pouquinho aí a entender melhor o que é IoT. E a gente trata esse vídeo aqui, né, essa campanha que a gente fez do IoT na real. O que é o IoT na real? Vou mostrar aí para vocês. A gente está acostumado a usar a internet para conectar pessoas, mas agora já tem objeto falando com objeto. É a tal da internet das coisas, entendeu? São os objetos conversando, cara. A gente não participa do papo, mas adivinha quem mais ganha com tudo isso? Enquanto as coisas trabalham, a gente colhe os frutos. Quer ver como é que funciona? Ver não dá pra ver, né? Desculpa aí. É que esse negócio de rede é tudo invisível, uma parada bem abstrata mesmo. Até as nossas torres a gente está digitalizando. Tá tudo aí, ó, no ar.
Tá sentindo a vibração? Isso é LoRaWAN. LoRa é uma tecnologia de rede para a comunicação de longas distâncias com baixíssimo consumo de energia. Uma bateria pode durar mais de 10 anos. É isso que permite a gente usar IoT na real. Hoje você já encontra a IoT na real para fazer rastreamento de carros, caminhões e cargas, que inclusive se comunicam entre eles. É uma coisa genial. E as possibilidades, ó, vão muito além disso. Tem porta conectada, janela, lixeira, bolsa, mochila, carteira, relógio, pessoas, pet, ônibus, notebook, qualquer coisa que... Peraí, como assim? Tem coisa monitorando coisa? Sim, doido, né? A informação é toda cruzada, interligada, para ninguém perder mais nenhum ativo de vista. Isso, ó, é coisa do passado. Essa mesma revolução chegou aos medidores de água, luz e gás. Com os medidores conectados, além da medição, o corte e a ligação já podem ser feitos à distância, automaticamente. Não pagou a conta? Cortou. Acertou o débito? Religou. Não precisa mais ninguém até sua casa para fazer isso. Porque... Ô, produção, eu paguei a conta. É sério. Explorando mais o mundo das cidades inteligentes, imagina controlar a iluminação pública à distância. Também dá para fazer isso em relação à medição da qualidade do ar, ruídos e até prever risco de inundação. Aumenta em muito a eficiência pública, sem falar da qualidade de vida da população, né? Você já ouviu o bueiro falar? Esse aqui grita. Você já viu o estacionamento inteligente? Ele avisa quantas vagas ainda estão disponíveis em cada piso ou alameda da garagem no seu aplicativo para você não perder tempo. E imagina outra coisa, se você pudesse saber a temperatura dos ambientes, incluindo a de geladeiras. Pois é, tudo isso já é possível. Aliás, meu pudim tá perfeito. Eita, vou comer agora. E para quem tá no campo, que tal receber informações precisas para decidir o melhor momento de plantar e de colher? São sensores em tempo real mandando informações sobre a saúde do solo, o crescimento da lavoura e o clima. Não choveu, o solo tá seco e a previsão do tempo é só calor? O sistema alerta que o melhor é nem plantar para não perder. Economia de investimento e ganho de eficiência e produção para o agricultor. Opa, recebi alerta aqui que o Johnny tá com sede. Toma, Johnny, toma aguinha, toma. E aí, falei coisa com coisa? Isso é IoT na real, American Tower do Brasil. Bom, então aí dá para ter um pouquinho da noção, né, desses casos de uso que eu disse que são habilitados, né, com esse IoT massivo, né? E por que eu estou aqui falando disso para vocês, né? Eu trabalho nessa empresa chamada American Tower, que está trazendo aí para o mercado brasileiro uma tecnologia chamada LoRaWAN, que é um grande habilitador aí desse IoT massivo. A American Tower é líder de mercado global do segmento aí de seção de infraestrutura para telecomunicações. A gente está presente aí atualmente em 20 países. E aqui no Brasil a gente tem 19 mil sites de telecomunicações, né? Basicamente essas torres aí que a gente vê espalhadas pela cidade. E a gente digitalizou essa torre, né, trazendo essa tecnologia. A gente conta com um portfólio aí de várias tecnologias e agora, mais recentemente, aproximadamente 3 anos, aí, a gente tem IoT também no nosso portfólio. Hoje a gente está presente em 260 cidades do Brasil, mais de 260 cidades, se eu não me engano, acho que são 268 cidades, o número exato, aproximadamente 65% do PIB do Brasil, mais de 100 milhões de pessoas cobertas, e essa aqui é a cobertura, esses pontos azuis aqui mais escuros são os pontos onde temos presença, né, comparado aí com esses 19 mil sites do nosso portfólio nos pontos azuis mais claros. Quem quiser saber mais aí da tecnologia e da cobertura, é só acessar o site aqui, e essa apresentação também pode ser disponibilizada para vocês depois. Então, eu quis trazer isso aqui muito para responder uma pergunta que eu sempre escuto aí no mercado, né? A IoT já é realidade? A IoT já está acontecendo? Já está acontecendo, já tem aí algum tempo que está acontecendo, inclusive aqui no mercado brasileiro, está acontecendo numa velocidade muito rápida e a gente pode começar agora, né? A gente não tem mais barreira nenhuma para não começar a usar a internet das coisas nas nossas estratégias de transformação digital.
A gente entendeu desde o começo, né, mesmo com a rede, que a rede por si só não era suficiente, né? E aí a gente entra aqui nesse tema do ecossistema de internet das coisas. Quem que é esse ecossistema no final das contas, né? A gente costuma entender de uma forma muito simplista que a internet das coisas é conectar dispositivos a uma aplicação, né? E com isso resolver ali a dor de um cliente final. Então, a partir do momento que a gente tem dispositivos conectados a uma aplicação, né, você tem uma rede, você tem eventualmente uma rede viabilizando essa conexão entre dispositivos. Espera aí que alguém... pronto, acho que vocês voltaram a me usar, a me ouvir. Então, eu estava dizendo aqui que a partir do momento que você tem dispositivos conectados a uma aplicação através de uma rede e o cliente final ali obtendo os dados desses dispositivos em campo, né, você aparentemente resolveu o problema do IoT e o problema do ecossistema. Só que no final do dia não é bem isso que acontece, né? O ecossistema de internet das coisas ele é muito mais amplo do que isso. Você está falando de uma cadeia enorme, e aí por isso a gente pega emprestado esse termo lá da biologia, né, e traz para cá no contexto da tecnologia, porque no final do dia é uma interação de grandes players e uma interação muito complexa. Ora, esses players eles são competidores, um está ali disputando o mercado com o outro, mas ao mesmo tempo, esse mesmo player que é o seu competidor direto, ele pode estar te fornecendo algum insumo na outra ponta, no outro elo dessa cadeia, né? Então, você tem desde os fornecedores de componentes, quem vai certificar esse componente para falar realmente ele pode ser utilizado aqui no mercado brasileiro, no mercado brasileiro ele cumpre aí todas as normas da Anatel e etc. Você tem o próprio governo muito envolvido nisso, né, numa discussão aí o tempo inteiro de como é que o IoT deveria funcionar aqui no mercado brasileiro. Você tem ali um papel super importante que é o integrador, né, que é o cara que está olhando para essa cadeia inteira e juntando essas pecinhas para abstrair a dor de cabeça para o cliente final, porque no final do dia, o seu cliente final ali, ele vai querer ver a telinha dele falando, eu devo fazer alguma coisa ou eu não devo fazer alguma coisa. Tem 1 milhão de dispositivos conectados, vários players atrás dessa telinha ali para fazer essa informação chegar aqui, mas eu preciso tomar alguma ação? É isso que o cliente final realmente quer saber. Ele não quer saber de toda essa complexidade ali para trás. E aí, obviamente, você tem aí as camadas de aplicação, né, para onde essa informação está indo, em cima disso, Big Data, Analytics, inteligência artificial, a própria indústria se movimentando muito para incorporar isso, as venture capitals ali querendo investir muito nesse mercado, e você tem um ponto super importante que aí talvez seja o grande motivo de estarmos todos aqui, a educação. A educação para isso tudo, para todos esses parceiros, para todos esses players do ecossistema. A educação fim a fim, tanto para a pessoa que vende componente eletrônico que vai gerar um dispositivo, quanto para a pessoa que consome isso lá em Big Data e Analytics de alguma forma, ou até mesmo o cliente final. Ele precisa se educar para estar aí nessa economia 4.0. E esse é o grande motivo, talvez, que estejamos todos aqui, e por isso esse projeto da E2D 500 tem um grande peso aí para o mercado brasileiro e para o ecossistema brasileiro. No final do dia, né, a gente tem aí 2 tipos de ecossistemas, né, os ecossistemas fechados, né, que dependem aí de uma entidade única, né, gerindo todo esse ecossistema, e tem um ecossistema que a gente gosta muito, né, que é o ecossistema aberto, particularmente aqui, até por conta da tecnologia LoRaWAN ser de um ecossistema aberto, a gente adora esse modelo, onde você não tem um protagonismo de uma empresa só, né, mas você tem várias empresas trabalhando ali para uma coisa acontecer mesmo de fato. Ele é muito mais expansivo, muito menos regulado, né? A concorrência ela é regulada pelo próprio ecossistema, e aí você tem esses players aí, ora jogando junto, ora sendo competidores. Isso é muito interessante de ver, né? Isso aí tem tudo a ver com essa sociedade 4.0 que estamos vivendo hoje em dia. Uma coisa que é importante aqui, que a gente viu, né, por conta desse ecossistema, é que ele precisa ser estimulado. E justamente por isso a gente montou essa iniciativa IoT Open Labs, né, que o Loyola falou um pouquinho lá no começo. A gente tem uma iniciativa muito interessante, né, que visa endereçar esse movimento do ecossistema brasileiro através desses 4 pilares,
Fica o convite aqui para que vocês acessem o nosso site, sigam nossos perfis aí nas redes sociais para entender um pouquinho mais. A gente está o tempo inteiro aí fazendo ações junto com parceiros para entregar essa velocidade do ecossistema aqui para o mercado brasileiro. Trouxe aqui só para grandes números para dar um pouco de visão aí, né? Por que eu deveria me envolver com a internet das coisas, né? Por que eu deveria me capacitar como profissional para a internet das coisas? Hoje a gente tem aí, eu vou pegar alguns exemplos, né? Como eu disse, eu disponibilizo essa apresentação depois para vocês, mas eu vou pegar 2 exemplos que eu gosto aqui. A gente tem aqui 83 milhões de medidores de energia, só energia. Esse relógio de energia que fica na porta da nossa casa, a gente tem 83 milhões mais ou menos deles pelo Brasil afora aí, espalhados. Sendo que menos de 5% desses medidores, eles hoje estão conectados de alguma forma. Aí você tem esse cenário de pandemia, por exemplo, onde fica difícil o profissional sair da casa dele, aí ir até na sua casa para fazer a medição do seu relógio. Isso poderia estar sendo feito, se ele tivesse conectado à internet, poderia estar sendo feito remotamente. Só que eles não podem ser feitos hoje assim, porque tem muito pouco relógio inteligente mesmo, de fato, na rua. Imagina só o tanto de oportunidade que tem aí por trás. Esse outro número aqui é interessante, né, das cabeças de gado, né, tem mais gado do que pessoas. Se a gente resolver monitorar o gado aí, imagina a quantidade de dispositivos que não estariam no campo, né? Bom, pessoal, não vou estender muito. Dando um recado final aqui para vocês, a IoT é um jogo de escala. O grande desafio do IoT é a escala. A gente não está falando de um dispositivo, de 2 dispositivos somente. A gente está falando de milhões de dispositivos em campo, trabalhando em uma rede, atuando de forma bem complexa e trazendo informações para a gente conseguir ter os insights suficientes para a tomada de decisão. Então, esse é um recado super importante, acho que tem que estar na mente de todo mundo. E fica aqui, né, esse desafio da escala para você estar com os parceiros certos. Esse aqui, né, que é o último estágio aqui na nossa análise de desenvolvimento de uma oportunidade do ecossistema, realmente se ele está pronto para escalar, né, o que a gente diz, né, de sair de 100 peças para 1 milhão de peças instaladas em campo. Para isso, você precisa contar com parceiros certos para fazer você estar nesse estágio. A IoT não se joga sozinho. E estar capacitado para isso é extremamente importante. Então, fecho aqui minha apresentação, deixo os meus contatos. Estou aberto aí para a gente trocar bastante conversas, aí, bastante opiniões aí no chat. E eu tenho certeza que a IoT vai estar na vida de vocês aí, seja como usuário ou como fornecedor de alguma forma dentro desse grande ecossistema. Loyola, passo a palavra aí para você. Valeu, Leandro. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito legal. Acho que você conseguiu dar uma visão bastante ampla sobre o que é esse mundo. E antes da gente fazer a última pergunta aos participantes, eu convidaria o Newton Valente, que vou dar já uma palhinha de amanhã. Ele vai ser o palestrante de amanhã. Mas deu para perceber da sua fala, olha, tem muita coisa por aí. Como é que é esse mercado para quem quer entrar nele? Quais são os profissionais? Como é que se vê esse mundo? Newton, você pode dar uma casquinha de consideração para a gente? Só uma casquinha, o grosso vai ficar para amanhã. É isso aí. Boa noite a todos, um prazer estar aqui, muito obrigado ao Valdomiro, Cabenaghi, Aécio, pelo convite. Leandro, sempre um prazer estar junto contigo, você faz algumas apresentações fantásticas, realmente parabéns pela sua apresentação de hoje, foi magnífica. Obrigado de verdade a todos pela oportunidade de estar aqui. Respondendo a sua pergunta, Valdomiro, como o Leandro apresentou, nós temos aí inúmeras verticais, inúmeros cases, inúmeras oportunidades de negócio que se utilizam dessas novas tecnologias. O bacana disso tudo é que o IoT ele está presente há muito tempo.
há algumas décadas, eu te digo, que a gente já fazia IoT e não tinha esse nome, né? Quando você fazia lá em 2005, 2006, o rastreamento de um veículo, nós já estávamos usando todos esses conceitos, né? O que mudou de lá para cá? Hoje nós temos tecnologias que permitem você ter um dispositivo muito pequeno, com consumo de energia baixíssimo, que alcança longa distância, e isso viabilizou uma série de aplicações que eram inviáveis alguns anos atrás. Por exemplo, você fazer monitoramento em alguns setores da agricultura, de umidade, temperatura, pH do solo. Tem um dispositivo que fica ali durante todo o ciclo, desde o plantio até a colheita, monitorando o estado do terreno, é algo que antigamente era viável. Hoje, com as tecnologias de LPWAN que o Leandro acabou de apresentar, isso se torna perfeitamente viável. E aí, a pergunta que você me fez, ela se relaciona com como é que está o mercado, né? Como é que a gente tem, como está no Brasil as oportunidades nesse segmento. São inúmeros, são inúmeros. O que a gente vê hoje em dia é que as grandes empresas, elas acabam não entrando diretamente nesse segmento por terem aquele processo, uma certa lentidão, uma certa a burocracia é muito grande, e as oportunidades elas estão aparecendo enormemente nas pequenas empresas, nas startups. E aí entra essa proposta da E2D500, que é formar pessoas para que tenham a capacidade de analisar uma determinada situação, um determinado caso, e propor as soluções para esses problemas, né? Então, o objetivo que nós estamos nos propondo é exatamente esse, é capacitar as pessoas para que elas tenham condições de analisar o mercado de IoT de forma mais abrangente, selecionando as tecnologias que são as mais adequadas para cada uma das aplicações e aplicando aquela que mais se adequa. Então, na minha opinião, e todos aqueles que estão participando desse mundo do IoT, existe uma enorme oportunidade no mercado brasileiro das empresas entrarem, e como mesmo o Leandro acabou de falar, o último slide dele mostrou isso, é a escalabilidade. Então, mais e mais profissionais serão necessários nesse mercado para que a gente possa suprir as necessidades dessa demanda toda que a gente tem. Eu não sei se respondi a sua pergunta, professor Valdomiro, mas eu acho que se tiver qualquer complemento a ser feito, por favor, mas eu acho que foi mais ou menos isso o que a gente tinha para falar. Sem dúvida, maravilha, Newton, muito obrigado pela descrição da tua percepção. E olha, com você eu não cometi a indelicadeza que eu cometi com o Cabral. Eu não te apresentei porque a tua apresentação vai ser amanhã. Sim, pessoal, sim. O nosso palestrante de amanhã é o Newton, vai falar sobre tecnologias de IoT. Tá? Então, valeu, Newton, muito obrigado. Eu que agradeço. Enquanto a gente caminha, nós já até estamos bem avançados no horário que havíamos planejado, né? Mas seria importante a gente ter uma percepção de como é que a coisa é. Veja que lá no comecinho nós falamos sobre os cursos que a E2D produz e oferta. Vocês perceberam, pela fala tanto do Leandro quanto do Newton, existe uma infinidade de situações, oportunidades que se apresentam daqui por diante. Quais são as perspectivas de se entrar nesse mercado? Ora, é possível cada um ir procurando informações erraticamente aí através do tio Google, como a gente brinca, né? Ou é possível entrar nesse mercado agilizando o seu caminho, tá? E eu gostaria, então, de tentar rapidamente, né,
apresentar para vocês uma característica que são os cursos do E2D500. Por quê? Porque esses cursos podem agilizar a sua entrada no mercado de internet das coisas. Então, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Deixa eu escutar a minha live, que é importante. Da minha tela. E vamos lá. Até gostei do que aí. A live é importante. Legal, vamos lá. Então, vamos em frente aqui. O E2D500 é uma plataforma para capacitação profissional. No nosso caso, nós temos outros grandes eixos, como dados, como tecnologia BIM, que é a coqueluche do momento na área de civil, e outras coisas assim. Mas nós temos, para a internet das coisas, 3 cursos. As aplicações da engenharia mecânica, que vão ser o tema da nossa terceira apresentação na quarta-feira, e muito mais trabalhando com equipamentos, aplicações da engenharia civil, que é o tema da quinta-feira, e aplicações da engenharia de produção, que é o tema da sexta-feira. Esses cursos todos, eles têm uma diretriz metodológica, uma diretriz conceitual, que é a visão de trazer para o mundo profissional nacional as transformações que esse mundo digital tem nos trazido. Então, nós conseguimos reunir professores com extrema experiência, tanto acadêmica quanto profissional, conteúdo de altíssima qualidade com esses professores, execução de prática nos polos ou conectados, e aí o pessoal fala, opa, peraí, como é que eu vou fazer internet das coisas à prática? Nós vamos disponibilizar conjuntos para que os grupos trabalhem cooperativamente em alguns polos, mas também há a possibilidade de vocês entrarem e fazerem essas conexões por si próprios. Quem quiser conhecer mais, veja lá no nosso site, que é e2d500.com.br. Aqui eu vou tentar ser rápido. A metodologia é o que a gente chama de learning by doing, ou seja, aprender fazendo. Por quê? Porque cada um, além de trabalhar com todos os conteúdos que forem apresentados para aprenderem, eles vão ter que fazer as coisas. É uma metodologia que evoluiu com o tempo aí de aprendizagem ativa, de design thinking, essas coisas. O foco da prática vai ser, então, em negócios reais com IoT. Ninguém vai poder pensar em implantar, embora até possa, num futuro próximo, implantar controle de umidade na Lua, né? Mas nós vamos trabalhar com coisas reais aqui. Além disso, nós promovemos, na própria metodologia de aprendizagem, um networking, tanto com colegas de todo o Brasil, o que aumenta a tua conexão profissional, como com executivos que estarão participando e contribuindo com vocês na orientação de evolução do teu trabalho, como melhorá-lo, como redirecioná-lo. E cada módulo, os nossos cursos são divididos em 3 módulos. Cada módulo dura 4 meses para fazer tudo isso. Aqui, rapidinho, o módulo 1 para os 3 cursos é chamado de Negócios com Internet das Coisas, onde, além de mostrar tudo isso que o Leandro apresentou hoje, né, com detalhes, e ele é um dos professores desse curso, nós vamos mostrar o que é a evolução da internet das coisas, o ecossistema detalhadamente analisado e uma faixa de proposição. Uma das disciplinas é proposição de negócios com IoT. Para quê? Para que você não só saiba lidar com a tecnologia e seu uso, mas possa realizar negócios com isso, quer seja por si próprio, quer seja na empresa onde você trabalha e na empresa que você pode criar. Bem, em todos esses módulos nós temos o projeto colaborativo, que é o trabalho em grupo, temos
proposição e avaliação de negócios e aquele networking profissional que eu falei. O módulo 2 trata de tecnologias. Vai mostrar o que são sensores, como são as aplicações, como é que a gente usa a rede de comunicação, esse LoRaWAN e todos os demais que o Leandro mencionou, e as plataformas de IoT, como é que a gente capta esses dados, os analisa, tá? As técnicas metodológicas são as mesmas. Agora, o módulo 3 vai ter as aplicações nas verticais específicas, né? E eu esqueci de falar, o Newton também é professor desse curso responsável aí pelo módulo 2. No módulo 3, nós temos quase que comum para projetos na área de engenharia mecânica, a implantação e a viabilidade de internet das coisas, planejamento da implantação e o planejamento da operação. Então, vocês veem, nós cobrimos esse percurso todo, tá? Quer seja no que nós vamos apresentar na quarta-feira sobre equipamentos e a engenharia mecânica, quer seja o da quinta-feira, que é a saúde estrutural, para analisar se o prédio está se mexendo, se está rachando, se a ponte está quebrando, como aconteceu naquele exemplo, ou se nós temos uma máquina, que não precisa ser o avião, pode ser uma máquina de fiar ou de tecer, ou seja lá o que for, que está vibrando e precisa de uma manutenção. E na área de engenharia de produção, que vai ser o nosso fecho de toda essa semana, em que vai ser analisado o mapeamento e a modelagem, a simulação de sistemas e as aplicações de sistemas produtivos, ou seja, toda a produção. Bem, tentei ser rápido para comentar com vocês sobre o que são esses cursos, para que vocês possam entrar nesse mercado, para que vocês possam ter a percepção e a praticação, a prática em ação, né? A prática trabalhando com essas coisas. Esses nossos cursos, eles podem agilizar você a entrar no mercado. Bem, nós estamos caminhando para o fim da nossa apresentação. Eu gostaria de apresentar a vocês, antes das perguntas serem apresentadas para o Leandro, o Newton e os outros colegas, o Aníbal, o Cabral, que participaram, dizer o seguinte: nós vamos, para aqueles participantes que estão conosco hoje, aqueles que fizerem um resumo do que vocês entenderam da apresentação de hoje e mandarem para o link que eu vou comentar com vocês e vou colocar aqui no chat, que é IoT, né? iot@e2d500.com.br. Um resumo de 2 parágrafos e mais 2 parágrafos dizendo como é que vocês se veem nesse mercado. Aqueles que entregarem esse resumo e o comentário como eu me vejo nesse mercado, nós vamos abrir a participação VIP em um happy hour com o Leandro e outras personalidades desse mundo de IoT, liderados aí pelo Leandro, na terça-feira, dia 30, às 19 horas. Só quem mandar esse resumo e a sua percepção de como se vê no mercado, vocês vão mandar por e-mail iot@e2d500.com.br e, para quem mandar, isso vai ser olhado, né, recebido e devolvido o link para vocês participarem desse happy hour no dia 30 com o Leandro e outras personalidades. Tá ok? Isso é o nosso presente para todo o pessoal que está conosco até agora. Tá?
Vamos, então, rapidamente, o nosso tempo está pelo menos uns 20 minutos atrasado, mas do planejado, né? Mas vale a pena. Nós estamos com a nossa audiência contínua aqui e vamos em frente. Nós temos algumas perguntas, Leandro, que foram feitas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não vai ser possível, vocês me perdoem, por conta do adiantado da hora, não vai ser possível a gente responder a todas elas, né? Eu até prevendo um pouco disso, Loyola, eu respondi algumas ali pelo chat, deixei os meus contatos também. Tá bom. Pode entrar mais no detalhe aqui nas respostas com você aqui rapidinho. Então tá bom. Então vamos ver. Agora deixa eu ver quais que você respondeu ou que não respondeu. Porque aí... Pode refazê-las aí, que aí a gente compartilha com o restante que não está acompanhando. Anotado aqui para a gente ver era do Douglas Pascoal. Quais caminhos para a inserção de novos profissionais na tecnologia IoT? Eu achei essa pergunta ótima, né? Porque realmente nesse ecossistema super complexo, por onde eu começo, né? Eu diria que, reforçando ali, eu até mandei essa resposta para ele ali, mas eu reforço o que eu disse, né? Eu acho que dois caminhos são muito interessantes. Uma é você ter uma rede de apoio muito robusta, né? Eu disse na minha apresentação que, na minha visão, é extremamente difícil você ver um player de IoT entregando a solução fim a fim. Ou seja, inevitavelmente você vai precisar de conexões de outras pessoas aí te ajudando nessa jornada. Então, você ter uma rede de apoio muito robusta é super importante. E uma segunda coisa que eu acho que é muito importante, né? Como é que a gente acompanha essa evolução tão rápida que está acontecendo? Só com a educação. Não tem jeito. A gente precisa se capacitar e estar o tempo inteiro se capacitando, né? Isso é um recado, eu acho que não só nesse contexto de IoT, mas nessa sociedade 4.0 de uma forma mais abrangente até. Legal. Obrigado, Leandro. Eu vi que você já respondeu para a Cíntia também quais as verticais mais interessantes, mas isso é uma conversa. E olha, eu quero dar uma lembrança para o pessoal que está aí. Vejam que aqueles que se dedicarem a fazer o resumo e dizer como se vem nesse mercado, e mandarem para aquele e-mail iot@e2d500.com.br, vão poder participar desse pinga-fogo, né, que é um happy hour com Leandro, Newton e uma turma toda aí, e essas perguntas vão poder ser lá refeitas e mais detalhadas, com mais tempo. Ô Loyola, até me permita responder essa pergunta rapidinho e já aproveitar aqui que o Marcos Henrique mandou. Ele pergunta aqui sobre com o avanço da tecnologia, se existe um risco da extinção ou uma significativa redução do grande efetivo de mão de obra humana em diversos setores trabalhistas. Vamos lá, vou responder as duas numa tacada só. Para mim, as verticais mais promissoras, né, elas começam ali com o mercado de rastreamento, aqui no Brasil especificamente, com o mercado de rastreamento de frotas e ativos. Como o próprio Newton disse, já é um mercado mais maduro, que vem fazendo isso já há muitos anos, e com a chegada dessas novas tecnologias está só aumentando. Então, hoje, além de você ver o seu carro ali monitorado, você começa a ver bicicletas monitoradas, ativos mais baratos, entre aspas, também monitorados, até o exemplo que mostra ali no vídeo da tampa de bueiro sendo monitorada, né? Isso há 2, 3, 5 anos atrás era impossível de se pensar, porque o custo da tecnologia não permitia. E aí, logo na sequência, a gente está vendo um movimento muito forte das verticais de utilidades públicas, né? Então, gestão e medição de água, gás e energia estão sendo muito puxados aí por conta até desse contexto de pandemia que eu acabei citando aí em alto nível na minha apresentação. E aí logo depois na sequência vem todas esse grande hype aí das implementações de internet das coisas para o contexto de cidades e lugares inteligentes, né? Cada vez mais a gente vai ver lixeiras conectadas, bueiros conectados, iluminação pública conectada, ponto de ônibus conectado e por aí vai, né? E o céu é o limite mesmo de fato. Além de, obviamente, trazendo isso para um contexto mais fechado, né? Então, você vai ver condomínios conectados de uma forma mais abrangente, né?
E aí você me pergunta, né, o Marcos, como é que fica o trabalhador hoje, né? Ele vai deixar de existir, ele vai ficar sem emprego por conta da chegada da tecnologia? Eu costumo responder essa pergunta da seguinte forma, né? A gente tem lá os 83 milhões de medidores de energia que não são conectados na grande maioria, né? 5% ali no máximo são conectados hoje. Se alguém tomar a decisão de passar de 5% para 6%, imagina a quantidade de medidores que a gente vai precisar instalar, né, desses medidores novos. Então, toda a cadeia se movimenta, tanto a cadeia produtiva para construir ali essa entrega para o mercado, né, do componente eletrônico, né, todo aquele ecossistema ali, o dispositivo conectado, a rede, por aí vai, as soluções de aplicação lá também, mas ainda tem uma outra quantidade de pessoas que são impactadas, que são as pessoas que vão fazer as instalações e dar manutenção disso em campo, né? Imagina se você tiver que instalar 1 milhão de medidores em campo inteligentes durante um ano, olha a quantidade de medidores que você tem que instalar por dia e quem vai instalar? Né? Ainda tem uma mão de obra muito forte aí que vai realmente continuar trabalhando na instalação, na manutenção daquilo. Quem vai garantir que aquilo está bem instalado e está funcionando ali de forma permeável e ao longo do tempo? Então, eu acho que, obviamente, né, isso puxa muito aí a necessidade de capacitação, mas de forma nenhuma traz algum risco de desemprego ou substituição do homem pela máquina, de forma nenhuma. Legal, Leandro, muito obrigado. E essa percepção aí é um pouco da visão do E2D500, né? Nós temos como visão capacitar os profissionais que virão a ser destaque aí nesse mundo muito próximo que já existe, que é da transformação digital do nosso dia a dia. Tem coisas que, dentro de um ano, vão ser grandes oportunidades de mercado, e para que você possa se inserir nisso, é que o E2D500 tem ofertado esses cursos. Incentivo a vocês a entrarem no nosso site, e2d500.com.br, ou no nosso canal no YouTube, E2D500, que lá nós temos várias lives, os workshops que aconteceram a semana passada, e aquelas perguntas que eventualmente não houve tempo do Leandro responder, vocês podem chegar mais próximo ao Leandro para aquele happy hour no dia 30. Tá? Basta vocês fazerem um resumo de 2 parágrafos e mandarem para o endereço que já foi posto aí no chat. Tá? Eu quero agradecer muito a presença de todos esses nossos grandes exemplos de profissional que hoje já participaram, que estarão conosco ao longo da semana. Alguns são professores dos cursos do E2D500 e nós vamos ter muito mais coisa. Tá? Agradeço muito a presença de vocês e aviso que amanhã quem vai fazer essa apresentação para a gente é o Newton, que já deu aquela palhinha hoje, mas eu quero comentar ainda um pouco a mais para vocês. Amanhã o Newton fala de tecnologias para a internet das coisas, ele vai demonstrar o acesso, o uso de sensores, operando, como é que é essa operação, e vai dar um presente para vocês amanhã. Newton, me desculpa, vou tirar um pouquinho adiantar, né, ao dar a palhinha, ele vai mostrar a vocês como começarem a ver e entender isso através de uma plataforma com acesso gratuito para vocês começarem a entender esse mundo de visualização de dados de IoT. Eu agradeço muito a presença de vocês. Volto a insistir, assistam os nossos vídeos no YouTube, Instagram e consultem o nosso site, e2d500.com.br, como foi posto aí no chat. Muito obrigado pela presença de vocês. Fico muito contente de ver que os participantes, apesar da gente ter se estendido um pouquinho
no tempo, mas estão todos conosco até agora. E eu gostaria de, assim, em 15 segundos e meio, cada um de vocês darem um tchauzinho por hoje. Leandro, começando contigo. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, obrigado aí a presença de todos e a gente se encontra aí nesse grande ecossistema de IoT. Valeu, Newton. Pessoal, foi muito bacana, Leandro, parabéns pela apresentação. E amanhã, pessoal, uma plaquinha dessa vai estar conversando com vocês aí. Um forte abraço. Boa noite a todos. Cabral. Muito obrigado a todos pela presença. Foi um grande prazer ouvir novamente o Leandro conversar com todos vocês, as perguntas que foram feitas. Muito obrigado, esperamos vocês amanhã. Beleza, Aníbal. Eu agradeço a atenção de todos e eu espero que tenha sido proveitoso. Com certeza foi proveitoso. Eu mesmo aprendi várias coisas interessantes assistindo a todos os professores, a todas as pessoas aqui. Eu acho que ninguém domina todas as tecnologias e daí essa série de vários workshops vai ser super importante para vocês terem uma visão geral e falar, olha, eu quero investir nisso ou eu quero investir naquilo. Eu acho que a minha competência é mais para esse lado ou para aquele lado. Então assistam, continuem assistindo. Eu acho que até o fim da semana vocês vão sair diferente do que vocês entraram. Muito obrigado a todos aí pelos excelentes conhecimentos. Obrigado. Valeu. E agora os diretores da E2D500. Professor Wagner. Pessoal, boa noite. Foi uma satisfação tê-los aqui com a gente. Leandro, mais uma vez, show, arrasou. Newton, eu já estou curioso para ver tudo funcionar amanhã. E é isso, a gente tem muita coisa boa para compartilhar ao longo da semana. Tá? E então esperamos vocês amanhã. Tá? Parabéns, Valdomiro, um abraço. Valeu. E o nosso líder aí, Aécio. E o Aécio acho que não está por aí. Ele perdeu o sinal. Bom. Tem a mensagem então, dele aqui, ele perdeu o sinal. Em nome dele e da 2D500, eu quero novamente agradecer enormemente a vocês que participaram conosco. Lembrando de mandar aquele resuminho para vocês estarem lá no Happy Hour com o Leandro e que amanhã tem mais novidade junto com o Newton. Gente, um grande abraço e até amanhã às 19 horas. Um abração a todos. Tchau, tchau.